Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu tenho o prazer de estar aqui sempre com você, trazendo pessoas especiais, histórias encantadoras de fé, de oração, a espiritualidade de cada um, que deixa aqui uma semente, eu tenho certeza disso, assim, cada um deixa uma semente aqui. Então, se você gostou de alguma entrevista, comece a compartilhar, mande para um amigo, comece a me seguir, coloque as suas notificações ali para você receber se tem um episódio novo no ar, que toda segunda-feira entra um novo episódio. Então, essa é a sua chance de você compartilhar boas histórias, né? Bom, hoje eu tenho a alegria de conversar com um casal, que é a Poliana e o Adélcio. Ela é professora de artes, uma mulher de fé, tem uma história muito bonita, marcada de encontros, um caminho assim lindo. E eles tiveram uma experiência também com homeschooling, vão contar pra gente sobre isso. Mas tiveram tantas descobertas que eu nem vou contar agora. Deixo para eles contarem. Eu estou recebendo aqui a Poliana e o Adélcio. Eles são pais, né, são 3 filhos. Quais são os nomes deles? Arthur, Maria Júlia e Maria Clara. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Pelo convite. Qual que é a idade deles, Poliana? Arthur está com 10, Maria Júlia está com 7 e a Maria Clara, pequititinha, está com 3. Ah, já passei por essa fase. Pequenininhos. Eu tenho 3 meninos. Rápido, né? Hoje tem 14, 12 e 9. Pois é, o meu de 10 daqui a pouco tá aí, né? Tá aí. No início é assustador, né? Eu lembro que quando eu cheguei com o meu pequenininho, o meu mais velho tinha 5 anos. Tinha um de 5, um de 3 e um bebê. Sim. 3 bebês em casa, né? Eu vejo mães que só tem um, né? Que os 5 tratam ali, mas eu tive que fazer o meu mais velho crescer muito rápido, né? Uhum. Essa sensação que a gente tem. Mais rápido, né? É uma verdade. Responsabilidade, cuidar dos irmãos. E o caçula também amadurece rápido, né? Porque ele quer seguir sempre os mais velhos, né? Acontece isso também? Ela é muito pra frente. Você pensa assim, nossa, o primeiro não tinha isso. E a pequena já tem, né? A Clara E ela é bem independente. Grudada nos irmãos, tudo que eles fazem, eu falo, não preciso ensinar nada, não preciso ir atrás de escovar dente, de trocar de roupa, de fazer nada, porque os irmãos fazem e ela acaba indo atrás e fazendo junto. Exatamente. Isso é muito legal mesmo. E às vezes eu tenho que falar pro meu marido assim, a gente tem que lembrar que Felipe só tem 9, ele não tem 14. Sim. Mas ele vê filmes com a gente já, porque a gente conversa muito, a escola mesmo percebe isso, né? Que eles têm uma vivência, um conhecimento, e estão sempre de ouvido ligado, né? O que os irmãos estão fazendo, né? Escuta, fala, repete tudo. É uma coisa impressionante. Agora, tem uma coisa, eu vou começar aqui de trás para frente. Vocês fizeram homeschooling com eles? Com os 2 mais velhos, né? Isso. Ou com Maria Clara também, vocês estão... Ela tá com 3 aninhos agora, a gente acaba, mas é muita brincadeira ainda, né? Mas o Arthur, quando o Arthur nasceu, né, e era pequenininho, a gente não ouvia falar de homeschool, né? Nós chegamos, quando ele, no final da gestação, aí sim, eu era professora nessa época, sim, de educação infantil. E aí, quando eu engravidei... De artes? Não. Não? De educação infantil, de 3, 4 aninhos. E aí, quando meu final da gestação, né, meus 9 meses, foi no final do ano letivo, e eu acabei deixando tudo, porque eu já tinha na cabeça que eu queria cuidar do Arthur, não queria trabalhar fora. Então, nós conversamos, e eu saí e fiquei em casa com o Arthur. Mas aí vai dando aquela idade de 2 aninhos, 3 aninhos... O pessoal começa, né? Não tem jeito. Não vai colocar na escolinha? Tem que colocar para socializar. E tem que colocar para isso, tem que colocar para aquilo. E eu era um grude, eu tinha o Arthur, assim, o meu bonequinho, não tem? Assim, eu ficava com ele o dia inteiro no colo. Eu fazia muitas atividades com ele, muitas experiências. Foi aí até que surgiu o meu Instagram na época, que eu coloquei Amores de Mãe, por causa dessa coisa que eu tinha de mostrar tudo que eu fazia com ele em casa. Mas sem noção alguma de homeschool. E aí eu fui começando, né? Começou as minhas tentativas de colocar ele na creche. E gostei das tentativas. E foram um fracasso, assim. Nós não tínhamos condições de colocar ele numa particular na época, então ficamos na fila de espera dessas públicas. E aí chamaram ele no meio do ano.
essa foi a primeira. Quando chamou no meio do ano, ele nunca tinha ido. Era um grude comigo o dia inteiro. Cheguei lá, eu me lembro assim, direitinho. A professora já pediu a mochilinha, pediu a água, pediu tudo. Falou, pode ir, tá, mãe? Eu, como assim, né? Aí ela foi me explicar, não, porque meio do ano não tem adaptação. Ué, então por que abre vaga para botar Aí eu falei assim, eu fiquei chocada, não tem como você te dar um choque. E eu, como que eu vou deixar a menina, eu vou virar as costas e vou sair com 2 aninhos e meio, a criança sem entender nada. E quando a gente chegou, assim, que eu fui lá dentro colocar a mochilinha, eu entrei de intrusa, fui de intrusa, assim, na sala. Aquele monte de criança chorando ainda em cima do colchão, na frente do espelho. Eu tenho essa cena, assim. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus. Bom, e aí ele arregalou o olho desse tamanho, com aquele monte de criança chorando. Eu falei, tá bom, eu vou ficar aqui na porta, eu na minha cabeça, assim, né? Vou ver, vou avaliar e tal. E ele começou a chorar, óbvio. E a professora começou a me mandar embora. Aí eu falei assim, não, mãe, calma, né? Coisa de mãe, vamos dar uns minutos, seja forte. Aí fiquei lá, minha filha, acredito que eu fiquei uns 30 minutos e ele não parava de chorar. Aquilo no meu coração não rolou, não. Nossa, você passou a mão nele e levou embora para casa? Catei ele e fui embora. Cheguei em casa, minha mãe, não, minha filha, é assim mesmo, é adaptação. Eu falei, mas não tem adaptação. É assim. Fui no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, sabe, a professora sentada no canto da sala, as crianças chorando, eu vi que não estava fazendo nada, não fazia questão nenhuma de cativar as crianças, Ou seja, a sua experiência foi péssima. Eu falei, não. Aí tirei de vez, nunca mais voltei. Aí nós tentamos uma outra. Quando a gente foi visitar, né, amor? Eles marcaram o horário e nós chegamos lá, o portão estava aberto. E nós entramos, aí tava a televisão ligada dentro. Eu acho. É verdade. Verdade. Tava a televisão ligada na galinha pintadinha, dentro da sala, e as crianças chorando, e tinha uma criança em especial batendo assim na porta, querendo sair da sala. Eu falei, meu Deus. Não estamos no lugar, indo para o caminho certo, né? Então foram essas nós 3. Aí depois em 4. Nossa. Foram 4 tentativas. Eu entregava ele chorando, eu buscava ele chorando. E na última, o Arthur, ele amadureceu muito rápido. Ele até hoje, ele é um menino muito maduro para a idade dele. E aí, então, ele desfraudou muito cedo, ele aprendeu a falar muito cedo, ele aprendeu a falar com 7 meses. Nossa! Ele falava perfeitamente. Perfeito. Assim, ele é fora da curva, plural, vamos dizer assim, né? Conjunção verbal. E aí, meu Deus, quando nessa última escola aí, ele já não usava fralda há muito tempo. Tipo, muito tempo. E aí ele começou a fazer xixi na calça na escola. Então, houve uma regressão e a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo. Então, alguma coisa na escola está errada para ele ter esse tipo de comportamento. E aí ele começou a me falar que ele estava com medo de ir no banheiro. Então, ele começou a apresentar algumas questões que, para mim, assim, não precisava de mais motivos para tirar ele da escola. E aí tirei de novo. Aí entra outra decisão difícil. O que a gente vai fazer agora? Pois é. Não tem solução. Isso já estava no final da minha gestação, da minha segunda gestação. Foi quando a Maria Júlia nasceu. E aí, logo que ela nasceu, ela teve o problema de saúde dela. O que ela teve? Bronquiolite, mas foi uma bronquiolite muito grave. E com 10 dias de vida. Então, quando nós levamos ela para o hospital, ela já foi assim... Ela chegou a ficar na UTI? Muito tempo. Muito tempo? Ela ficou 16 dias, eu acho, né? 19 dias na UTI, mas entubada. Ela não Uma criança não teve... de 10 dias recém-nascida, né? Então, ficou no oxigênio, e foi para o CPAP, e aí precisou ser entubada. E os médicos, nenhum, assim, todos trocava de plantão e eles falavam assim, olha, mãe, a qualquer momento... Ela pode parar. Você sabe, né? Ela falava assim, a qualquer momento ela pode parar. Então, da bronquiolite desenvolveu para sepse, né? Que é uma infecção generalizada. Então, essa doença, ela vai até o 5º dia, ela é normal, vamos dizer assim, piorar. Ela tem essa piora até o 5º dia, mas depois
vai dando uma melhorada e a criança melhora. Mas ela não melhorava. Né? O quadro dela só ia piorando. Ela teve muitos problemas, assim, muitos problemas. E aí começou o nosso milagre, que foi o irmão do Adelso é padre. Meu irmão é padre. E... Aqui no Espírito Santo? Aqui. Qual paróquia dele? É Santana, é lá em Cariacica. Quando nós conseguimos que ele fosse lá, e aí fez o batizado dela. Teve a história, eu sabia que até o 5º dia, eu falei, bom, até quarta-feira ela tem para melhorar. Se ela melhorar, ela não vai para oxigênio, isso era fato. Mas se caso ela não melhorasse, pro tubo. Se ela não melhorasse, ela teria que ser entubada. Aí Poliana me ligou, eu, para distrair o Arthur, eu estava dentro de uma casa de ração comprando qualquer bicho, né, que ele sempre gostou. E aí ela falou assim, amor, vai entubar. Aí eu peguei, saí de lá, já fui direto para Jesus Está Vivo. O Vitor veio aqui, o Vitor é muito meu amigo. Vitor Paris. Para a comunidade. Aliás, a gente gravou com ele. Eu vi. E que história linda que ele tem, né? Ele é muito... Aí eu já liguei para lá e falei, Tiago, Tiago ele é vida lá, né? Ele é consagrado. O Tiago é aquele que ele falou que ele, a mulher, o filho e o Tiago. Que o Tiago desenhou isso, não foi isso? Aí eu falei, Tiago, o Vitor tá aí? Ele falou, tá. Eu falei, eu preciso passar aí, que eu preciso de oração. E o Tiago viu meu desespero, já esperou, o Vitor já estava lá. Aí o Vitor me levou pro Santíssimo, começou a rezar por mim e falou assim, Adelso, tem que batizar a menina. Deus está me falando. Aí eu liguei para o meu irmão, falei com ele, se dispôs todo. Ele estava na de Campo Grande. Campo Grande. Na São Francisco ele estava. Aí ele foi para lá. E nisso uma colega nossa também estava em vigília pela nossa filha, me ligou no mesmo dia e falou, olha, manda batizar. Aí ele conseguiu entrar como padre, Não, aí foi, assim, essa hora para mim foi desesperador, porque ele não me avisou que tinha chamado o Padre Odésio. E aí eu tava assim na frente da caminha dela, né? A fisioterapeuta de um lado e a médica do outro. E a médica, olha como que ela tá sofrendo, olha a dificuldade respiratória dela, a gente tem que entubar essa criança. E a fisio não queria. A fisio, não, deixa eu tentar mais, eu vou fazer mais, deixa eu tentar, não vamos entubar ela não. E elas assim na minha frente, nossa, né, vai, não vai. Aí e a ele médica, fazendo todo um movimento, você e não eu tá... não sabia, e eu lá assim nesse meio. E aí a médica falou assim, então eu vou passar nos outros pacientes e quando eu voltar a gente decide. E aí a fisio ficou lá fazendo tudo, né, todo o trabalho dela, e era uma fisio muito boa. E aí eu fiquei ali, em oração. A médica voltou. Nisso que a médica voltou, eu saí, ela pediu para eu sair. E ficaram as duas lá sozinhas. E aí nisso, foi assim, na hora que eu saí, veio uma outra enfermeira e falou assim, mãe, estão te chamando ali fora. Aí, para mim, aquilo foi, assim, desesperador, porque eu falei assim, estão me chamando para poder falar que vão entubar e aí a gente não pode ficar lá dentro, né? Então, eu saí, assim, tremendo, nervosa, assim. Aí, nisso que eu saí, eu dei de cara com o Padre Odésio. Aí, ele estava muito nervoso também, assim. Ele não gosta muito de ver essas, principalmente a sobrinha, né, da família. Aí, ele falou assim, olha, eu vim batizar a sua filha e fazer a unção dos enfermos. Eu, não, por favor, pode entrar, né, por favor. E aí, antes de entubar, então, ou entubaram antes, ai meu Deus, agora eu não me lembro. Mas ele conseguiu batizar, mas aí, precisou ser entubado. Sim, precisou ser entubado, mas aí ele batizou, e aí, né, deu a unção dos enfermos e tudo. E a partir daí a gente começou a ver o milagre acontecer. Foi a partir do batizado. E assim, é muito legal ver, muito bonito ver, porque os médicos falavam isso. Eles não acreditavam nos exames que eles iam fazendo e pediam para repetir e não acreditava. Porque o pulmão dela, quando fazia os raios-x, estavam assim pretos, né? Nossa. E aí, de repente, após o batizado, começa a melhorar, e começa a melhorar, e aí fazia os exames de sangue,
né, as gaso que eles chamam, e ela começou a melhorar. E aí ela falou assim, vamos tentar o desmame. O que é o desmame? Porque assim, entra no oxigênio, aquele caninho pequenininho, depois passa para uma máscara, que é o CPAP, e depois o tubo. Então, para você tirar do tubo, geralmente faz esse desmame gradual. Então, tira do tubo, volta para o CPAP, depois o oxigênio e depois ar ambiente. E aí, toda uma preparação, né? Vamos botar mãe, olha, pode acontecer de tirar o tubo e não dar certo, e a gente tem que voltar com o tubo. Mas pode acontecer da gente tirar o tubo e ser sucesso e vai voltar no CPAP. E aí, a gente vai fazendo esse desmame. Falei, ai, meu Deus, então vamos lá, né? E aí, um monte de enfermeira e aqueles montes de equipamento, né? Cada aparelho desse é um equipamento enorme. E nisso que tiraram do tubo, nesse tempo de tirar toda a aparelhagem e pegar o outro, eles começaram a observar que os aparelhos que ficavam em cima, assim, ela estava saturando 99%, 98%. Ela não precisou fazer o desmame. Ela saiu do tubo direto para o ar ambiente e recebemos alta. Meu Deus. Isso quantos dias depois do batizado? Uns 4 dias, assim. Foi algo que surpreendeu os médicos, né? Não, ninguém acreditava. Foi um milagre mesmo. De fato. E aí nós recebemos alta. Aí a pneumo que acompanhou ela lá no hospital, pediu para a gente continuar indo, né, no consultório dela, porque ela pegou todo o histórico dela dentro da UTI. E aí ela precisou, sim, continuar fazendo um tratamento pesado, né, porque eles acreditavam que, devido o pulmão dela ter sido, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, muito machucado, ela teria muitas sequelas. Então, mas eles não conseguiam dizer para nós que sequelas ela teria. E aí a explicação que eles davam era que até os 7 anos de idade nós poderíamos esperar aí as sequelas, porque o pulmão ele é formado até os 7 anos de idade, né? Ou seja, vocês ficaram apreensivos até os 7 anos. Até hoje. Mas aí você não podia receber visita, não podia sair com ela e nem receber ninguém diferente de fora na sua casa. Aí ela teve que começar a ensinar em casa. E aí foi quando a gente começou o homeschool. A gente conseguiu uma licença da professora, que o Arthur estava matriculado, e a gente ficou muito medo desse negócio de conselho tutelar. A gente não podia sair de casa e nem podia levar o Arthur, porque ele poderia voltar com alguma... Ele não trazer um vírus, ela falou, né? É no mínimo 10 meses sem sair de casa, sem receber visita. E aí, só eu que saía. Só ele que saía para trabalhar, e era cena de filme, e a gente chega nessa parte. Álcool assim, jogar. Ele chegava em casa antes da pandemia. Você já tinha rotina de letra. Eu era pós-graduado já. Ele chegava do trabalho, antes de entrar na porta, ele tacava álcool até no cabelo. Chegava direto tudo, sem roupa. Tirava o sapato, exatamente, era assim. Eu evitava até de pegá-la. E aí essa pneumo, ela dava o atestado pro Arthur não podia ir para a escola, porque ele não podia trazer nada, né? Então, de 2 em 2 meses, ela dava atestado. E aí, eu com o Arthur, com 3 aninhos, 3 e pouco, o tempo vai passando, eu falei, sempre a escola, eu falei, eu não posso deixar essa criança também assim, né? A Deus dará. E aí foi quando eu comecei a pesquisar atividades na internet. E nessa busca por atividades, né, questão da alfabetização mesmo, foi quando eu encontrei um Instagram de homeschool. E aí você começou a fazer o processo. Porque tem um processo, né? Não é uma coisa assim, sem roteiro, sem eu já tinha faculdade de pedagogia, né? Então eu já tinha muita noção. Eu trabalhava, né? Então, com educação infantil, né? Já tinha essa noção inicial aí, para mim já era mais tranquilo. Porque as pessoas elas têm noção de homeschooling como se fosse uma coisa largada, né? Exatamente. Não. Existe uma rotina, existe um horário. O menino acorda, ele vai tomar café e ele vai para uma escola, mas a escola é dentro de casa. Sim, então, e a gente tinha, exatamente. fazia questão. É uma disciplina.
E isso até depois da pandemia, muitos adultos tiveram que se organizar para o home office, né? Porque se você deixar também em casa... Você tá em casa, você acaba não relaxando. Hoje eu também faço um trabalho em casa, né? Então, e aí eu falo assim, parece que as pessoas, a gente está em casa, todo mundo vem chamar você, né? Todo mundo olha, mãe, eu tenho 3 para chamar mãe, aí tem minha mãe, ou senão alguém. Sim. E a gente tem que criar essa rotina com todos da casa. E foram quantos anos fazendo esse trabalho Dos de 3 a 8. Olha. É. E acabou que Maria Júlia começou entrou também. Entrou na dança. Sim, porque logo após aí veio a pandemia, veio tudo. E aí eu amei o homeschool, não posso falar. Eu era apaixonada por fazer homeschool. Eu amo homeschool, assim. Meu marido também fala algo muito assim, sobre isso. Eu amo. Então, assim, eu curtia muito passar aquele tempo com eles, com o Arthur. Então, eu produzia, eu fazia os nossos materiais. Alguns eu comprava. E a gente ia seguindo, então tudo eu registrava, eu tenho guardado até hoje, né? E fazia muitos vídeos, porque você precisa também ter esse respaldo, ter né? documentação. Sim. Então, assim, a gente não pode fazer as coisas sem responsabilidade, né? Então, a gente precisa ter, sim. E eu curtia demais. Cada coisa que ele aprendia, cada coisa que... Eu babava mesmo. Ele aprendia muito rápido. Muito rápido, Arthur. Ele já veio, nasceu já diferenciado. Nossa, né? Eu gosto muito do material da Valesca e ela trabalha muito memorização. E eram poemas enormes, de 3 páginas. E aí eu começava a falar assim, meu Deus, isso aqui... Salmos, ele gravava. E ele memorizava rápido. aquelas coisas enormes. O Arthur, se tivesse na escola, não teria Talvez isso. Talvez não tivesse, sabe? não Assim, teria essa... Não. Aí eu vou dar só uma pausa nessa questão da educação e vou voltar aqui. Vocês sempre foram católicos? Sempre. Criados numa família católica. E a devoção à Nossa Senhora de Fátima? Começou quando? Nossa... Não me lembro. Olha, desde sempre. Assim, Na verdade, nós somos um casal, a gente gosta muito de história de santos. A gente gosta, a gente lê bastante história de santos. E assim, Nossa Senhora de Fátima, ela entra numa dessa descoberta, assim, de ver a questão das crianças, né, de ter essa visão de Nossa Senhora de Fátima, a pureza das crianças, né? É uma coisa que impressiona E muito. tem a história do Milagre do Sol, que foi um milagre televisionado, né, que saiu nos jornais. Sim. Então é algo assim que foi registrado, é um milagre extraordinário que foi registrado. É algo que me encanta realmente. Agora, você tem um irmão padre, ele é mais velho? Mais velho. E aí, quer dizer, isso influenciou a família, assim? Você também chegou a pensar ser padre por algum motivo? Chegou? E ele me estimulou. Tirou. Não, que eu visitava sempre no seminário. Porque pode ter uma influência, né? Sim. Eu visitava sempre no seminário. E propedêutica era lá na casa do bispo. No centro de Vitória? Aqui. Não, na Ponta Formosa. Ponta Formosa. E depois ele passou para o seminário em Santa Helena. Tá. Aí eu ia muito visitá-lo. E eu pregava, eu era coordenador de grupo de jovens, eu gostava disso, eu vivia para isso. Você já se via nesse caminho? A minha vida era igreja. Meio. Né? E aí um dia eu falei, vou fazer um encontro vocacional. E antes de fazer esse encontro vocacional, eu falei, eu vou conversar com quem já está lá dentro. Aí eu fui um dia, eu nem sei se ele se lembra disso. Aí eu fui um dia, cheguei lá e estava ele lá. E aí eu falei com ele, olha, eu estou pensando em ser padre, fazer o seminário e tal. Ele falou, sério mesmo? Eu falei, sério. E ele é assim, ele é irônico. Né? Ele é uma pessoa, apesar de ser sério, mas é irônico. Ele, Adelson, você não tem perfil, não é o seu chamado. E aí aquilo, mas mesmo assim eu quis, eu fui até uma vez e tal. Mas aí depois realmente, porque ele me conhecia, né? Ele conhecia o meu histórico passado. Então ele via assim que minha vida era, né, meio flutuante. E aí ele falou, aí eu pensei, eu falei, realmente não, acho que... Porque às vezes as pessoas estão na igreja assim, muito ativas, elas acham que elas têm que ser padre. E o chamado deles às vezes é estar na igreja, mas de uma outra maneira. Exatamente. E aí foi aí que eu me encontrei de outra maneira dentro da igreja. Mas eu pensei sim, ser padre.
Imagino. E aí, quando você conheceu o Adélcio, ele te contou essa história? Que ele pensou em ser padre? Depois, na família, a gente... Só depois, ele chegou a... Mas ele era muito ativo na igreja, assim. Eu conheci o Adélcio, ele estava pregando, né, num encontro... Da Santa Rita. Da igreja Santa Rita. Sim. A igreja Santa Rita, ela fazia um encontro uma vez por ano de jovens lá na Ponta Formosa. E ele sempre me convidava, doutor Alexandre, eu lembro, eu conheci o pai da Vanessa, eu acho, num desses encontros, os pais dela. Seus pais também foram do grupo de jovens? Eles trabalhavam. Coordenam, né? O trabalho, eles trabalhavam. E aí, nesses encontros, eu conheci a Poliana. E aí você foi trabalhar? Trabalhar. Foi trabalhar. Aí você conheceu ele estava pregando. Estava pregando. E foi amor à primeira vista. A nossa história é muito longa. Não, de fato, eu falo assim que Deus, ele tinha que fazer algo muito forte, assim, em mim, no meu coração, pra, tipo... É esse aí, minha filha. Porque eu sou muito devagar. Eu acho que eu ia... Então, quando eu olhei, assim, o Adélcio pregando, eu... fiquei, assim, encantada, maravilhada. E engraçado que a gente ficou encantado, assim. Um pelo outro, teve mas a vida era muito distante. Apesar de morar próximo, a vida era distante. Porque eu tinha uma vida corrida pra cá e ela tinha vida de faculdade, disso, daquilo. E a gente se falava todos os dias. Todos os dias nós nos falávamos. Todos os dias. Não falava de namoro, nada. Não, mas nos falávamos. Contando. Porque tinha algo em comum ali, né? As afinidades, a religião. Isso nós estamos falando de 2001. Vocês casaram quando? 2010. Vocês ficaram conversando de 2001 a 2010? Nós começamos a namorar no final de 2007. 2000, Sim. 2007. Por aí. A gente se falava todos os dias, mas nós só nos encontrávamos uma vez no ano, que era nesse encontro. E engraçado, tem uma história muito legal foi assim, aí a gente se falava tal, até que um dia surgiu um assunto meio, por que a gente não se encontra? Mas sempre que a gente marcava dava errado. Não dava Vocês certo. namoravam alguém? Pois aí a gente se encontrava uma vez por ano. Tinha vezes que ela tava com o namorado, eu recuava. Tinha vezes... E você tava com a namorada? Passava uns 2 anos, ela recuava. Era assim. Aí teve um fato interessante, que aí ela sumiu. Poliana sumiu. Não falava mais comigo, tal, sumiu. Mas, como a vida vai te levando para outros caminhos, você vai também, né? E aí um dia eu fui pregar em um grupo de oração e eu encontrei Daniela Serrano. Ela era da Santa Rita. Aí ela falou comigo, você está sabendo que Poliana vai estar fazendo caminho para a Canção Nova? E se ela for, deixa eu te contar. Se ela for, não sei se você sabe os trâmites. Ela era ministra? Da minha época. Essa Daniela. Sim. Aí ela falou assim, eu não sei se você sabe, mas a Canção Nova tem um negócio seguinte, se ela for para lá, ela tem que ficar não sei quanto tempo sem namorar, ela só pode namorar, talvez, as pessoas... Com quem é lá de dentro, né? Eu falei, meu Jesus, aí me bateu aquele desespero. E nesse tempo, aí aconteceu um encontro, e aí Poliana ficou... Aí eu falei assim, eu fui ligar para ela, eu estava chegando de viagem de um trabalho. Eu liguei para ela de um táxi. Falei, Poliana, eu preciso falar com você, eu preciso encontrar com você. Nossa, bateu um desespero em você. Na hora que eu liguei para ela falou, tá bom, a gente pode se encontrar onde? O telefone caiu a bateria. E eu com o táxi, se eu tenho um celular... Eu falei, pô, não é para ser, não tem como. Meu Deus. E aí nós conhecemos a Lu e o Léo. Era da Santa Rita também. A Lu até trabalhou na TV Vitória, eu acho. Sim! Você foi para Natal com Marcelo? Luísa! E a Lu, como eu trabalhava na Dadalto ali, a Lu na TV Vitória, um dia ela me chamou para almoçar. E ela me chamou na dura mesmo. Falou assim, cara, o que você tá esperando, hein? Desse jeito. Você vai decidir ou não vai esse negócio? Você que tem que decidir, você fica aí
Eu falei, não, Todo mundo já tinha percebido e vocês não saíam daquela amizade ali, entendi. A vida foi até que a gente se encontrou e aí tinha a questão da canção nova. Exato. Mas aí você conseguiu falar ela pra tava esperando o chamado da... Consegui. Ah, você conseguiu falar isso pra ela e você tava esperando pra ir pra canção nova, pra ser uma missionária. É isso? Exato. Então, esse tempo que eu sumi foi quando eu comecei a fazer caminho. Então, foram 3 anos de caminho. E aí eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer caminho. E aí eu não quero mais, assim, que nada me atrapalhe. Na verdade, eu não queria que nada me atrapalhasse, assim. Eu queria viver aquele tempo, né? Então, eu excluí ele Era... Orkut, MSN. Não tinha nem Orkut. Não, nem sei. Era MSN. ICQ, né? Tinha blogs. Mas eu excluí ele de tudo. Excluí o número dele, excluí tudo. Eu falei, eu não quero, eu quero viver esse tempo. E realmente, de fato, assim, foi... Você viveu esse tempo. Um tempo muito bom, né? Os encontros da Canção Nova são maravilhosos, né? Então, eu lembro que a minha faculdade era integral. Eu saía da faculdade de noite, ia para a rodoviária, pegava um ônibus, fiz ali em Campos, né? O ônibus era 7 horas da noite, minha faculdade era até 5h30. Era o tempo de ir para a rodoviária. Chegava lá 11 horas da noite, passava o final de semana, domingo estava de volta. E assim eu fui, todo mês, durante 3 anos. Fiz esse caminho e eu amei mesmo. Quando completou os 3... E ele ficou esquecido. Quando completou os 3 anos de caminho, no final, né, desse 3º ano, aí a gente já passa a frequentar a Cachoeira Paulista, né? Então não é mais no Rio. E aí a gente já tem os encontros com a Deia, com a Luísa, né? Enfim, com tudo, né? E aí eu fui aceita. Aí, ou seja, você ia preparar suas malas. Exatamente, ia ter que se mudar aí entra nesse processo, né? Eles te dão uma lista, tudo que você precisa. Enxoval, né? Exatamente. E aí isso foi no final do ano. Eu fui atendida pela Luísa Santiago, eu fiquei assim, chocada. Luzia Santiago, eu fiquei assim, meu Deus, né? Tremi igual uma vara verde. Mas ela me passou aquela lista toda, foi em outubro ou novembro. Ela falou, então você providencia todas as suas coisas, que em fevereiro deve entrar a turma, né? E aí a gente vai para a Cachoeira Paulista, onde acontece, né? Tem um pré-noviciado, depois noviciado, e aí depois só Deus sabe para onde você vai. E aí chegou esse tempo, até fevereiro eu fiquei esperando, que foi quando ele entrou em contato comigo. Então eu estava nesse espera. E aí passou fevereiro, eu aguardando a ligação. Ninguém me ligou. Passou março, estou aguardando a ligação, ninguém me ligou. Mas você falou pra ele o quê? Que eu tava, não, tudo, tava nesse tempo. Decidida. Tava, sim. Mas aí a gente começou, ele é muito esperto, né? Aí ele começou, ei, você não quer ir lá no grupo de oração tal, comigo que eu vou pregar hoje, não? Aí eu ia, tipo, tô indo pro grupo de oração, entendeu? Aí continua no meu caminho, né? E aí eu via ele pregar, e depois do grupo de oração, vamos lá, vamos lanchar. Aí a gente saía assim. Então aí a gente começou a fazer muito isso. Toda semana ele pregava e eu comecei a ir com ele, acompanhar ele nas pregações. E ele sabendo que você estava na espera da canção nova, da ligação. Mas ele estava ali presente. Marcando presente. Qualquer erro. Quando foi em abril, no início de abril, a Marise, que era que me acompanhava, me ligou. Poli, é o seguinte. Aí pediu desculpas, que ela falou que ela estava de férias, que aconteceu isso e aquilo outro e tal. Mas o que estava acontecendo? Pela primeira vez na história, a Canção Nova estava cheia. Não tinha lugar para acolher uma nova turma. Então, eles decidiram que essa turma não iria fazer o pré-noviciado em Cachoeira Paulista. Seria em Portugal. Aquilo não caiu no meu coração. Aquilo caiu assim, eu falei assim, eu não vou não. No telefone. Ela ficou assim, que isso, Poli? Não, você é a Canção Nova, você isso. Não, eu não quero resposta. Você vai para o Santíssimo, você vai rezar e eu vou aguardar a sua ligação. Eu falei, não precisa não.
eu não vou. Gente, mas uma direta, não, tanto assim, tempo. e foi muito natural. Foi saiu, muito natural, assim, falou, eu falei, né? assim, não. Eu já fiquei assim, pensando, eu falei, que isso, gente? Porque, assim, eu já pensei em tudo. A Canção Nova, ela não vai ter condições de ficar me bancando para eu vir matar a saudade do papai e da mamãe. Lá de Portugal. Os meus pais não iriam ter condições de ir para Portugal me visitar. Eu era muito grudada com meus pais. São Paulo é mais perto, né? Agora, Portugal, e eu teria que ficar lá 2 anos sem contato, né? Ai, aquilo não caiu. Aí eu falei, não quero não. Então não era pra ser. Tipo assim, mas foi muito natural. Quem tava ali do lado só esperando. Assim, foi algo muito natural. E eu rezava por isso, sabe? Se fosse pra ser, que fosse algo bom e natural. Claro. E se não fosse pra ser também. E foi muito natural. Então, assim, eu senti muita paz, assim. Agora não eu quero foi saber algo que como me foi que você contou pro Adesso. Eu quero saber. Eu tô curiosa pra saber. E foi também muito natural. Você ligou pra ele? Não, aí ela falou comigo. Falei, nós saímos, eu acho. Não e ela foi falou, nem olha, pelo você esperou telefone. tanto tempo e você recebeu essa notícia tão natural assim, como se não foi nada? Não, mas não foi por telefone, foi ao vivo. Assim. Ela falou, olha, eu não vou... agora a bola é com você. Agora você decide sua vida. Decide dela, hein? Você falou assim pra ele? Foi, assim, aí eu passei a bola de pra hoje ele em mesmo. diante, a gente só vai se falar se você decidir. Tá certa? Aí eu tive que decidir minha vida, assim, né? Eu resolvi... Como se fosse assim, né? Eu resolvi meus problemas, meus BOs e... Falei... Eu sabia que a Poliana era o seguinte, eu ia começar a namorar pra casar. Eu já sabia disso. Entendeu? Não tinha esse negócio assim. Tanto é que a gente começou a namorar, assim, 1 mês depois a gente já estava falando no noivado. Falando de casamento. A gente não esperou. Pra mim, não tinha essa coisa de ficar namorando. De 2008 a 2010. Namorar por namorar não existia isso, Casou. né? Então, namorar é pra casar. Então, começamos a namorar já pensando em tudo, né? Questão de casamento. Não, e o pior é o seguinte, nesse intervalo, eu fui ser coordenador arquidiocesano do Ministério Jovem, Vitória. Olha! Aí você imagine o tumulto. Era todo dia reunião. Eu tinha reunião todos os dias. Eu tinha reunião... Lá no centro de Vitória. Centro de Vitória. Eu tinha reunião em comunidades. Eu tinha reunião em tudo quanto é lugar. Aí tinha reunião do estadual. Eu tinha reunião do arquidiocesano. Então, minha vida era uma bagunça. Todo final de semana era retiro pregando. Todo final de semana. Fora as pregações meio de semana. Então, minha vida... Coisa. Tanto é que na nossa foto de casamento do bolo, tem eu sentado em cima com um terno, a camisa do Flamengo e com 2 celulares, que eu tinha 2 celulares. Meu Deus. E tocava o dia inteiro. Era o tempo inteiro coisa assim de igreja. Só era coisa de igreja. Só coisa de igreja. Era o tempo inteiro. Então, assim, minha vida era muito corrida. E ela me acompanhava. Eu ia atrás, né? Lógico. Tinha que ir, né? Aí ela me acompanhava, ela estava comigo. Assim, ela nem fazia parte do núcleo do Ministério Jovem, mas todo mundo considerava ela como... Do núcleo. Do núcleo. Com certeza. E que você vê que Deus tem para cada um de nós, né? Sim. Você fez ali todo o caminho, você se dedicou, tinha tudo isso e mas eu vejo assim que tudo é necessário, né? Nada por acaso. Aquele tempo eu precisava, sim, né? Foi de... É uma experiência muito boa para você crescer espiritualmente, né? As formações são muito boas, mas também era para ser aquele tempo, né? Eu acho que o homem também ele precisa de mais também tempo vivemos amadurecer, um outro né? tempo. Também. A Poliana sempre foi mais madura, eu sempre fui mais... Geralmente dizem isso, né? Que a mulher amadurece mais rápido mais que o homem, do temperamento, né? do homem também, da formação, enfim. Mas assim, eu sempre fui mais solto. Né? Eu não tinha muito. Eu tinha responsabilidade com a igreja, com o meu trabalho, mas eu não tinha. Eu nunca... pretensão de casar, de não, isso, o peso do casamento. Não passava isso pela minha cabeça, né? Eu não tinha um sonho de casamento. Mas nós namoramos 1 ano, noivamos 1 ano e casamos. Casamos. E foi muito lindo. Muito bom, cara. E quem fez o casamento foi seu irmão? Meu irmão. Não podia deixar de perguntar, né? Ele que celebrou meu casamento. E fez o batizado dos 3. Sim. Não, a Maria Clara foi lá no Verbo Encarnado, É. lá em José de Anchieta.
A gente... Eu nem Porque sei foi porque ele não estava aqui. Não estava tendo foi pandemia, tinha um monte de lugar que não estava tendo nem curso de batismo, não estava tendo um monte de coisa. E lá a gente conseguiu. Aí teve, né, o curso e batizado. Foi aquela época que não, né, difícil de pandemia, que foi não estava muito difícil, nada. Que vocês tiraram de letra, né? Que passaram aí o tempo, mas, né? assim, não foi fácil para ninguém. Eu vou falar para você, a pandemia, ela me assustou, ela só me assustou na primeira fase, que era muita mentira. Sim, foi. Muita desinformação, que você via crianças ser colocada... Não, chegou ao ponto de eu ter que ir... As crianças não iam para a escola. Aí eu teve um dia que eu estava sem ninguém. Minha mãe passou por uma cirurgia, não sei o que, eu tive que ir ao mercado. O segurança falou para mim que eu tinha que deixar o meu filho pequeno com ele, que ele não podia entrar no mercado. Falei, você tá louco? Eu vou embora. Passei a mão nele e fui embora. Não, gente, não entro no mercado. Um dia eu cheguei na farmácia, umas senhoras, olha o problema aí, que no início falava-se que o problema eram as crianças, né? Sim. Olha o problema aí, olha o problema chegando. Ai, meu Deus. Cada coisa que era a gente a única ouve, coisa né? que me assustava, assim, eram meus filhos, porque eu tinha que sair de casa para trabalhar. Sim. E eu não parei um dia. O Adelson não parou. Também não. Ninguém, assim... Não, e eles trabalhavam na área hospitalar. Então a gente tinha Gisele, muito que é a medo. esposa do Thiago, trabalhava comigo. Trabalhava com você? Gente, mas aqui tem várias pessoas aqui próximas. Que legal. Trabalhava comigo. Ela sabe, não paramos nem um dia. A Gisele, eu acho que teve um tempo que ela ficou... Eu não lembro se ela ficou de casa. Não lembro. Que ela acho que é mais parte administrativa, né? Deve ter ficado, né? Mas eu acho que foi pouco tempo. Meu marido teve que também trabalhar, atendendo no consultório, mas era complicado. Era porque difícil. Teve várias pessoas que a gente, assim, liberou, que tinha que pegar ônibus, mas poderia fazer de casa, então a gente deixou em casa. Mas eu, todo dia eu estava lá, trabalhando. Eu acho que foi, assim, tempos confusos, né? Sombrios, né? Mas a nossa história foi essa, assim. Mas hoje vocês continuam... Como é que hoje vocês estão? Você não foi para Canção Nova, não fui pra ficou, Canção casou, Nova. você pregava, fazia tudo. Hoje, quais são as responsabilidades que você tem? Pois é, eu nego muita pregação hoje. Deus sabe por quê, tá? Pelo amor de Deus. Não é porque eu não quero ir no lugar. Porque eu tenho uma família, não dá para eu ter esse ritmo mais. Né? Então, eu vou muito na Jesus Está Vivo, né? Que é ali pertinho, aí você vai lá. Da sua casa. E o nosso filho Arthur sempre vai junto, ele comigo. gosta muito de Que acompanhar. legal. Mas as crianças sentem muita falta. Então, ele trabalha fora o dia inteiro. E elas ficam ansiosas, né, para que ele chegue em casa. Então, às vezes, ele chega e já vai sair de novo, aí elas sentem. A família, eu levo o Arthur, a do meio fica querendo ir também. Fica chateada. Aí, só que eu não Mas tenho ela não controlar. aguenta, ela dorme. Como controla dois, né? Quando ficar maior um pouquinho, vai poder ir. Aí eu continuo, né? Mas de uma maneira bem diferente. Eu acho que a gente vai amadurecendo na fé, né? Assim, eu acho que a gente passa por fases. Você tem um grupo de jovens. Eu sempre fico assim, eu sempre fico me perguntando, não julgando, mas me perguntando uma pessoa que não passa dessas fases. Olha, eu sou grupo de jovem, permaneço no grupo de jovem a vida toda. Tem que passar pelas fases, né? Não, vai amadurecendo. Não que você sua cabeça continua com o pensamento jovem, pode ter, mas... Isso tem muito a ver que hoje, né, no dia que a gente está gravando, mas aí tem um vídeo que eu escutei do Frei Gilson, que ele falando sobre o desapego. Hoje está falando sobre isso, né, a palavra. E saber o que a gente precisa. Tem que desapegar, tem que dizer, agora o padre falou que não é a hora, eu vou fazer outra coisa. A pessoa quer ficar naquele serviço eternamente. Sem criar polêmica. Tá isso. Mas teve uma fase da renovação em Vitória que eu vi muito isso. A renovação carismática. Entra o Tom como coordenador. E o Tom destituiu todos os coordenadores. Isso foi um boom dentro da renovação. Uma bomba, assim, que jogaram e ele... É mesmo. Uma bomba, porque as pessoas estão ali, sabe? A renovação é minha. Apegadas àquele cargo. É meu. E não é de ninguém. Tudo bem, talvez a maneira que foi feita, eu não estou entrando nesse mérito. Estou falando assim, mas as pessoas não aceitaram. Né? Eu sempre digo uma coisa, o soberbo, ele pode até vestir a humildade, mas ele nunca veste a camisa da obediência. Né? Ele sempre vai falar, não, eu aceito, eu sou bonzinho. Mas no final, ele não quer obedecer.
Então, assim, a gente... Aí as pessoas ficam muito apegadas a esse negócio. Eu sou... Você está, né? Você está como naquele momento. Né? Eu fui cargo, coordenador do Ministério Jovem. Se você perguntar o meu nome, ninguém lembra. Porque já passaram tantas pessoas boas no Ministério Jovem, tantas pessoas que marcaram a época. Mas você fez o seu momento, é o seu momento, é ali você fez. E você não fez também grandes coisas. Você fez o que Deus mandava. E diz que a gente tem um período para aquele momento, daquele lugar, né? Porque, assim, existe uma pessoa para cada momento, né? Sim. Você não pode ficar eterno, porque o momento vai passando, o período é outro, né? Hoje a gente está, assim, no momento, a gente preza pela missa, né? Pela oração diária, pelas leituras e... Eu continuo pregando. Tal. Porque a catequese começa na e família, né? A Poliana sempre com essa questão dos filhos, catequizando. E eles têm que ver na gente essa... O exemplo. O exemplo é... Né, dentro de casa, se mostrar... Agora, depois disso tudo que aconteceu, vocês ainda fundaram um colégio. Isso. Na verdade... Pouca coisa, né, gente? Thaís, vamos arrumar eu mais estava na minha casa, quietinho. Jura? E estava na minha casa Ele feliz joga isso na minha cara vida. até hoje. Não, eu estava... Ele tem que fazer isso. Eu estava feliz. Tem que ter essa introdução, né, Décio? Tudo bem. Eu estava feliz da vida. Meu filho fazendo homeschooling, a minha filha fazendo homeschooling. E voando. Muito tranquilo pra ele, né? Eu ia trabalhar, Você com seu trabalho. chegava em casa, a Poliana já tudo prontinho. Um dia a Poliana virou pra mim e falou assim: amor, vai ter um encontro lá em Cachoeiro com um tal de um professor Felipe Neri. Eu falei: Poliana, você acha que eu vou me despencar daqui, vou lá pra Cachoeiro pra ouvir um professor falar? Poliana, eu já saí da faculdade, já tem tempo, eu não vou. Ela falou: não, você vai. Eu falei: tá bom. Pegamos o carro e fomos pra Cachoeira. Eu falei: eu vou, sabe por quê? Eu fico com Arthur e Maria Júlia do lado de fora. A ideia dele era essa. E você entraria. E você fica lá fazendo a formação. Eu fico com as crianças e você vai fazer a formação. Como eu sabia que era um sítio e tal. Cheguei lá, não conhecia ninguém. Conhecemos só um casal que foi com a gente daqui de Vitória. Foi com a gente não, a gente já conhecia, do mesmo bairro. E aí, eu sentei para ele se apresentar, o professor se apresentar. Quando ele começou a falar, eu olhei para a Poliana e falei assim: Poliana, se você quiser sair... se você quiser sair, você sai, porque eu vou ficar aqui. É mesmo. Aí dentro do carro nós já vimos assim: não, a gente precisa trazer nós precisamos levar ele para Vitória, ele tem que ir para Vitória, a gente precisa fazer uma formação em Vitória. E nisso, assim, nós não conhecíamos. Aí falamos com a Paula, mas aí então a Poliana já tinha contato de outras pessoas, tinha a Pâmela, tinha a Raíssa. A ideia já era essa, né? Ele já foi justamente para Cachoeiro, porque as pessoas de lá já estavam se reunindo para abertura de escola. Então, esse professor Felipe Neri, né, o Felipe Neri, ele, vamos dizer assim, ele é como se fosse um missionário, né? A missão dele mesmo, o apostolado dele. É o apostolado dele mesmo, dar essas formações principalmente para os pais, para que esses pais formados, né, abram as escolas. Talvez a missão maior é educar os filhos. Sim, ele mas forma aí, os pais para que os pais, né, formar as famílias, né? Então, ele já foi para lá com esse intuito, né, de fazer essa formação para que abra a escola lá. Então, aí nós passamos a correr atrás de trazer ele para Vitória para que a gente abrisse a escola. E assim, tudo... E aqui em Vitória. Mas ele é o fundador da escola. Ele é o formador, ele é o mentor. Mentor, Que já tinha essa escola onde? São Paulo. Tem muitas. Já em outros estados. No Brasil todo. Aí, nós viemos... E outra coisa, a gente pensa em homeschooling, Vitória, é muita gente que faz. Né? São muitos Vitória, casais que fazem. Muita gente. E eu sempre digo assim, homeschooling não é para qualquer... Todo mundo pensa assim, mas homeschooling é para todo mundo? Não é. Não é. É muito... Eu falo porque eu ouvi os perrengues, entendeu? Não, eu falo assim, sempre tem que vir com a responsabilidade. Não adianta falar que vou fazer homeschool, mas no dia a dia
você acaba se perdendo, você não tem não, rotina. amanhã hoje eu não faço. faz, Hoje né? não faz, hoje ou dou qualquer coisinha. Não é assim, né? Tem que ter responsabilidade. Muito pelo contrário, assim, você é a mãe, você conhece profundamente aquela criança, você consegue ir mais além, né? Verdade. Aí nós trouxemos o professor, fizemos uma formação, deu bastante gente, né? Aí vocês trouxeram ele para dar uma palestra aqui em Foi Vitória. lá nos Arautos do Evangelho. Tá. Nós levamos ele para lá e nós não tínhamos lugar aqui. Ele veio na sexta, ele fez uma formação para nós só, assim. Um grupo menor. E depois ele fez lá nos Arautos. Aí ele fez, dali nós já saímos assim. E não é assim, Thaís, nós vamos abrir uma escola. Nós ficamos 2 anos estudando. Livros, assim, muitos livros. sobre como os santos educadores, Dom a Bosco, patrística, muita coisa. A pedagogia antiga, a antiguidade, né? Ele foi montando um roteiro que você chega aqui, você começa a estudar. você fala assim, bom, a educação, então, ela é assim. Aí ele pega a encíclica do Papa. Eu não sei se é Pio X, não sei, eu não lembro, desculpa, mas é De Magistri, que ele fala que a educação é responsabilidade dos pais, é um direito, uma responsabilidade dos pais, né, tal. Aí ele vai falando, e tem uma parte que ele fala assim, se seu filho estiver em qualquer instituição que ensine contrário à sua fé, você tem o dever de tirá-lo de lá. Dever. Aí isso cai com uma bomba, poxa, então... Nossa, estava tudo a ver com o que vocês estavam experimentando, né? Então vocês demoraram 2 anos para poder, de fato, abrir. Nós deveríamos ter demorado mais. Na verdade, geralmente se demora mais. Se abre um grupo de estudos, e aí esse grupo, né, que geralmente são pais que estão querendo, né, a mesma coisa, abrir a escola. Vão se formando, tem gente fazendo pedagogia. Vão estudando e vão se formando para poder ter um diploma para ter. E o desafio de aula. Pois é, isso que eu ia falar, o desafio de estudar, precisa. De escolher os professores. Sim, mas Deus vai. Deus vai mostrando. Vai. Vai. Olha, não, essa escola tem o nome de Nossa Senhora de Fátima. E em tudo na escola, ela se fez presente. Tudo que acontece, por exemplo, liberação de algum documento, tudo que você imaginar. A liberação dos documentos da escola foi tudo assim, menos de 6 meses. Não, e era em dia de alguma Nossa Senhora, vamos dizer assim. Alguma aparição. Sempre era sempre ela se fez. Você tem uma ideia? Olha que detalhe delicado de Nossa Senhora de Fátima. Nós chegamos nesse imóvel, não tinha um cabo de luz. O pessoal usuário de entorpecente entraram e arrancaram tudo para vender. E quando nós entramos, falei, meu Deus, e agora? Né? Tava assim, uma sujeira danada e tal. E aí nós chamamos um rapaz para cuidar dessa parte elétrica. Ele trabalha na EDP e tem uma loja de material elétrico. Aí chamamos, aí ele falou assim, como vai ser o nome da escola? Aí nós falamos, Nossa Senhora de Fátima. Ele falou, não, aí não. Eu falei, por quê? Ele falou, eu tenho uma história com Nossa Senhora de Fátima. Thaís, nós não tínhamos R$1. Não tinha. Nada. Não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos instituto, nós não tínhamos nada. Não tínhamos nenhum. Nós chegamos na frente do imóvel, vai ser aqui e vão entrar. O imóvel estava abandonado lá há tempo. Meu Deus. E aí ele falou assim, olha, a minha avó fez uma promessa na Nossa Senhora de Fátima quando eu nasci, e por isso eu estou aqui conversando com vocês. Ele não entrou em muito detalhe, mas ele falou, por isso eu estou aqui conversando com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou cobrar a mão de obra, vou fazer tudo com a minha equipe, vocês vão comprar tudo a preço de custo na minha loja. Meu Deus. E a perder de vista. Aí eu falei, bom... mas foram muitas coisas. É porque a memória... nós não temos assim... Mas quanto tempo já de escola?
2 anos. 2 anos? 3 anos. 3 anos. Foi assim... O primeiro ano montando, foi mais contraturno. pra dentro, assim. Pra foi mais... E atende crianças de que idade? Até o 9º ano, do infantil. Nossa, do infantil ao Fundamental 2 é grande, então. Vocês foram direto, porque geralmente começa no infantil, né? E depois, vocês já abriram com até... Nossa! Eu digo pra você assim, nós não tínhamos dinheiro e nós não temos dinheiro. É tipo isso. E continuamos sem. Porque tem a Escola Nossa Senhora de Fátima e o Instituto Imaculada Conceição de Maria. Eu sou presidente do Instituto. Então, o Instituto é mantenedor da escola. E assim, não tem a canção nova, quando entrava o Padre Jonas, atingimos tantos por cento. Nós estamos por aí. É tipo isso. Mas o Instituto começou junto com a escola. Nasce o Instituto sem fins lucrativos, tá, Thaís? Nós temos hoje 50% dos nossos alunos são bolsistas. Olha. Nós não deixamos nenhum para trás, lá o lema é esse. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Quanto é a mensalidade? Principalmente as famílias numerosas, né? Então é muito difícil. É 1.300. Hoje em dia, você pagar para 5 filhos. Sim. Né? Tem os pais lá que têm 5, 6 filhos. Então aí a gente... Aí ele fala assim, eu só posso pagar para 1. Então você vai para casa, você vai rezar, fala com os pais. E você vai voltar aqui para mim, você vai falar quanto você pode pagar. Essa é a filosofia. Nossa. E aí ele vem e fala, eu posso pagar para 1. O que eu faço com os outros 2? Você deixa em casa, quer dizer, nós vamos formar 1 e vamos deixar os 2 fora? Não, então vem os 3. Então, essa é o maior desafio nosso. São famílias numerosas. E fora os desafios, assim, que todo mundo aberto à vida. E aí é professora toda hora ganhando neném. Cada hora nós temos mais professora. 3, 4 professoras grávidas ao mesmo tempo. Eu falo assim, Thaís. Nós temos mais professor de licença maternidade que professor dando aula. Esse é o terror de todos os empresários, né? Deus me livre. Mas é importante isso, né? Mas tem que entender, aí, né? Aí a gente está lá. Mas hoje você se dedica apenas à escola e ao instituto? Tem meu trabalho. Nossa, você ainda tem Ontem eu fui para levar o Arthur e Maria Júlia para a escola. O trabalho dele no instituto, na escola, é voluntário. Entendi. Não, nós temos muitos também funcionários. Pais que estão lá. E pais que estão lá como voluntários, dando aula. Que dão aulas em outras instituições e vão lá e dão aulas de graça. Mesmo. Que é um apostolado. É um apostolado mesmo. E tem uma ideia, nós não paramos de estudar e os pais têm que estudar também. Não é você botar... Nós não tratamos os pais como clientes, como... outras, é meu cliente. Né? Não é cliente. Existe a preocupação de formar os pais. Os pais. Né? Porque, olha só, o seu filho vai chegar em casa e vai falar assim... Quem foi Santa Rita de Cássia? O seu filho fala, você sabia que Santa Rita de Cássia ela tinha uma ferida? O pai, não. Quer dizer, morreu a formação. Ou vai chegar em casa, disso, menino, isso é mentira, isso é bobagem. Então, assim, a gente faz questão que os pais vão lá uma vez por semana estudar. E assim, na grade curricular você tem daquela série, né, daquele ano, e a disciplina da religião católica. O ensino religioso entra. O ensino religioso entra no quadro. Sim. Né? Mas aí tem toda uma particularidade. Assim, entendendo o que ela está querendo dizer, assim, tem o português, tem matemática, tem ciências, tem a grade normal. Mas a gente, eles, né, sempre levam tudo. Então, por exemplo, português. Então, em vez de ser um texto qualquer, igual colocam aí, né? Não vou nem citar de quem. Mas pode citar. Coloca um salmo, né? Coloca a vida de um santo. Nossa, que bênção. Né? Então, porque a gente vamos fica aprender. Vigiando, né? Não dá. Fica vigiando. Não dá. O livro dos filhos. Não dá. Pega poemas Então, bonitos, às vezes de escritores que tem uma... Esses dias eu fiquei encantada. Na pandemia, eu vou falar, já que você não pode... Se me cancelarem...
Era a pandemia, meu filho mais velho estudando artes. E aí, vamos fazer um autorretrato de Frida Kahlo. Ah, então. Não dá. Não. Menina, eu olhei, Poliana, eu olhei para aquele computador, eu fiquei em pânico. Sim. Em pânico. No primeiro momento, eu mandei um e-mail pro diretor. Sim. Eu só não chamei ela de bonita. Thaís, Eu descrevi ela Não, é muito todinha. triste. e não é inocentemente. Não. É Aí eu não tudo escrevi. programado. Seus professores, e eu sei, o diretor ele tem isso, porque meu marido, antes dos meninos entrarem, perguntou a opinião dele sobre um determinado assunto. E ele disse que enquanto ele estivesse à frente da escola, aquele assunto não seria tratado ali. Aí, Marcelo, então tá bem. Aham. E aí eu mandei para ele, falei assim, olha, é um absurdo, eu sei a formação dos professores, eu sei o que eles pensam, mas eu não admito que tem tantas pessoas para serem utilizadas nesse tipo de coisa. Aí ele foi e falou para que deixassem a ideologia de lado, para que deixassem essas coisas. Ele mandou um e-mail para os professores com cópia para mim e pediu desculpas. Mas vocês não acham que eu tinha razão de fazer isso? Claro, total. Então, as pessoas elas têm a noção assim, vai entrar na escola, às vezes, mas é o quê? É um seminário? Gente, não, é uma escola normal. É uma escola que ensina matemática, português, geografia, história. Aliás, é puxado. As mães ficam de cabelo em pé, porque é Sim. puxado o ensino. Nós temos Ou seja, Só nem que tem, né? nós, Thaís, nós nos Excelentes. preocupamos muito em formar a alma dos A alma meninos das crianças. para virtudes. É. Então você pega assim, você faz um desenho assim, vamos lá, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Você pega a fé traz uma esperança expectante, você está esperando em Deus. A esperança, ela vai fazer você viver, a fé com a esperança vai você viver o amor. O amor, apesar das pessoas acharem que é sentimento, não é sentimento. Amar é verbo. Verbo é ação. O amor te impulsiona, assim como Paulo vai falar assim, agora, pois, constrangido ou impulsionado pelo Espírito, volto a Jerusalém, sabendo que lá me esperam chicotes, prisões, paraná. Então, quando você entra, você forma a criança nisso, você está formando a pessoa para a vida. Claro. E a vida na sociedade. O que as pessoas não entendem é que isso forma pessoas boas, pessoas com responsabilidades, pessoas que não vão furtar, pessoas que não vão matar, pessoas que não vão odiar. mentir. Exato. Pessoas que não vão mentir. É simples uma coisa, uma ação, Então, né? a formação, essa formação, aí Madre Teresa de Calcutá, quando a noviça pergunta para ela, Madre, até quando devemos amar? Né, ela vai falar, até doer. Porque amar dói. Né? Eu amo meu pai apesar de. Eu amo a prostituta apesar de. Eu amo o ladrão apesar de. Então, amar dói, amar é sacrifício, amar é decisão. Não é sentimento. Sentimento é arrepio, é alegria, é tristeza, isso é sentimento. Agora, amar não é sentimento. Amar é decidir. Você não ama o seu pai porque... vamos colocar uma família de italiano que veio para cá nos anos, não sei o que lá, que o pai era durão. Tal. Você amava porque você decidia. E o pai te amava de uma maneira diferente, mas porque ele decidiu. Então, assim, Eu acabei cortando também a Poliana, que ela ia falar sobre... Eu fiquei falar meu exemplo lá, né? Ai, mas meu assim, Deus, nem lembro. de usar os textos, de usar os salmos, Sim. né? De sempre É uma procurar riqueza. os textos para serem utilizados no lindo, português, assim. né? Se Ou nas você for lá referências. visitar a escola. Eu quero ir. Então, quero as crianças conhecer. chegam assim, o uniforme já é diferente. Então não Comportado. tem essa coisa assim de short curto, roupa indecente, imagina, Não né? tem Que hoje celular. até nas escolas tem isso. Não tem essa. Então, assim, já é muito diferente, então já preza assim pela modesta, né? São as virtudes, só né? abrindo parênteses. Nós não estamos criando os robôs e nem botando meu ninguém em Deus. bolha, não, tá? Sim. Só para deixar claro, porque daqui a pouco um monte de gente jogar pedra, mas- dizer, não, é uma escola... Não é nada disso, é uma escola normal, com inspirações católicas. Exatamente. Boa fala, Entendeu? Nelson. Boa Mas fala. assim, as crianças sim fazem tem oração antes de começar a aula.
Então, eu acho muito lindo, acho que é um ensinamento muito grande. Então, as crianças cantam em latim, rezam terço, tem missa, que acontece lá dentro da escola. Então, assim, gente, hoje a sua dedicação é na escola. Católicas... Então, não. A Poliana, é isso que Por que a minha aconteceu? briga. Ela me põe. Porque ele começou falando que ele estava tranquilo, e aí... Porque a ideia era essa. Mas ela começou a dar aula. Nós começamos, né, que fomos para Cachoeira, atrás do professor, a ideia era eu dar aula na escola também. Mas foi nesse mesmo período em que nós estávamos pedindo assim a Deus essa graça de um trabalho para ajudar mesmo financeiramente lá em casa, que as coisas estavam muito difíceis, né? E aí aconteceu um milagre mesmo, porque de fato é um milagre. Eu nunca imaginei, né, dar aula online de desenho para criança, ainda mais de desenho. Imagina que geralmente o desenho você quer pegar na mão da criança ali e ensinar, né? E funciona muito, deu muito certo, né? Então nós fizemos essa novena e aí nós fomos para a roça. Eu ia começar a contar aquela hora, né? E aí a gente não leva assim, nossos filhos não tem acesso à tela, não tem essas coisas assim. Eu falei assim, então eu peguei um bolo de papel, lápis de cor, peguei um monte de coisa para passar esse tempo na roça. E aí eu comecei a fazer desenho com as crianças, com os meus filhos, fazia desenho. E com esse negócio de Instagram, eu mostrava o que a gente estava fazendo lá na roça. E aí começaram a procurar, começaram a ter interesse. Não, você tem que dar aula de desenho pro meu filho. Você tem que fazer... Gente, vocês estão ficando doidos? Como assim? Eu, tipo, não tem nem tempo para isso, né? Eu falava assim, não. Mas, de fato, as coisas aconteceram dessa forma. Começaram a procurar. E aí eu comecei a me preparar para isso. Foi quando eu comecei a fazer mesmo muitos cursos focados nisso, né? Em desenho realista, que é o que eu gosto. Eu trabalho com desenho realista, pintura realista. E aí deu o boom. E aí hoje eu tenho, né, você falou isso, que eu dou aula pro filho da Déia, né? Tem as filhas da Pátio, da Educando para o Céu também. Tem outras, vamos dizer assim, outros famosos. E aí todas as aulas são online? E você está com o seu tempo preenchido? Sim, graças a Deus. Então eu não consigo mais dar aula na escola. Caramba! Então, aí ele ficou com a responsabilidade sozinho? Da escola. Você imagina... Não, a Poliana, ela faz parte do conselho. Você imagina assim, a Poliana engravida, ela trabalhava... Primeiro ela larga a empresa que é dela. Ela tinha uma empresa. Tá no nome dela ainda, da irmã. Mas... E depois ela fala pra mim, olha, eu vou me dedicar... Eu falei, olha, então esquece... viagem final de ano, esquece, né, ir para tal lugar. Não, é isso que você quer. Então a gente sentou junto, porque era um bem. Nós entendemos que cuidar de filho é um bem. Um dia eu ouvi de uma pessoa bem próxima a mim falar assim, e hoje a Poliana é o quê? Tipo assim, desdenhando, né? E hoje a Poliana é o quê? Eu falei, mãe. Exatamente. É mãe. Eu falei, mãe é dedicação 24 horas. Não tem férias, né? Não tem nada, e nem remuneração. Não. O pior, né? Então, aí a nossa renda foi lá para baixo. Quando ela conseguiu isso, então nós conversamos com o professor. O professor, olha, ele falou, não, tá certo. Então, porque realmente não estava legal, assim. Porque, assim, hoje você tem a dedicação com as crianças, que é o que você precisa. Então, de manhã eu fico com as crianças, e aí de tarde eles vão para a escola e eu dou aula. E a pequenininha fica com a minha mãe, ela ainda não vai para a escola. Pois é, isso tudo já ocupou o nosso dia todo, né? Mas isso falaram para mim também, quando eu deixei de trabalhar na TV. E falou assim, mas você deixou e agora você vai ficar cuidando deles, eles vão crescer e vão esquecer de você. Eu falei assim, acho que não, mas pelo menos eu passei o tempo que eu queria com eles. Porque eles precisam voar. Eles precisam ir, né? Essa base, né? Essa base inicial ali, sendo bem formada,
Né? E assim, eles precisam ir. O que está acontecendo muito de hoje são jovens adultos que não querem ir também. Estão ficando aí com 30, 40 anos. Nem tiveram a presença dos pais. E continuam na casa dos pais, porque não querem ter, e não às vezes, sendo mais filhos saudáveis, assim, no ambiente, às vezes. Querem viver de balada, de bebida. Ganham o dinheiro deles, mas querem viver ainda naquela comodidade, não ter responsabilidade, porque quando você cresce para a vida e tem a sua vida independente, você precisa amadurecer, né? Cuidar da sua, cuidar de pagar as contas, né? Ter responsabilidade de desligar a luz, senão você vai pagar mais comida, caro. Comida, roupa e tudo mais. E vai indo, né? As coisas que mamãe faz em casa, né? Mas foi essa decisão também que quando nós tivemos o terceiro. Nossa, mas é muito difícil, né? Assim, será que... vocês vão ter 3, estavam tentando uma menina? Olha, não, a gente queria ter 3 filhos mesmo. Foi um descuido? Não, engraçado, né? A gente queria ter 3. É engraçado assim, sabe? Parece que o filho é uma... um peso. É uma desgraça na vida do casal, mais um. Sempre é. Porque foi um descuido ou porque você pensou em ter uma... Gente, ninguém pode eu e a Poliana ter. olhávamos para os nossos crescendo. Eu falava, Poliana, eu acho que essa casa tá ficando já... mais um. Então, assim, a família é muito boa. Eu sempre falo que filho é bênção, né? Freixo tá aí, tá nos ajudando assim, a espalhar isso, né? Exatamente. Filho é bênção, filho é graça. E de fato, gente, meu Deus, eu não consigo nem pensar de outra forma. A nossa vida sem eles. Não, eu e Poliana, no nosso grupo de amigos, nós somos tidos assim, não, vocês não adianta convidar vocês. Que vocês não vêm, vocês não sei o quê. Eu adoro estar em casa com os meus meninos. Eu gosto muito. Faço parte desse grupo aí também. Que a gente gosta de ficar em casa. E com os meninos. Com os filhos. Com eles. Nós fizemos ontem 15 anos de casados. E parabéns. Aí, hoje nós vamos viajar. E aí existe também uma certa implicância em relação a isso. Porque, por que vocês não viajam sozinhos? A gente não viaja sozinho, gente. Que graça que tem eu viajar sozinha sem meus filhos. A construção da família foi por isso, né? Eu vou chegar. Primeiro que eu vou morrer de saudade. Porque eu sou mãe grudenta mesmo. Aí eu vou chegar lá, eu vou olhar uma coisa. Gente, o Arthur aqui, a Dorá tá aqui, olha isso aqui. Aí a Maria Júlia aqui. Eu ia ficar assim o tempo todo. No sofrimento. Não. Eu também, eu gosto de ter meus filhos por perto. Tem que carregar. Eu viajei uma vez sozinho pra casa da minha mãe. Eu nem lembro... eu fui buscar minha mãe que ela tava passando mal. E eu fui sozinho, Poliana foi pra BH, eu acho. Foi pra casa da minha irmã. A irmã dela morava em BH. Ela levou o Arthur. O Arthur era pequeno. Não, a Maria Júlia também. A Maria Júlia também. Maria Júlia era pequena. E eu fui sozinho pra lá. Que vazio, né? É horrível. Eu falei com a minha cunhada, nunca mais. Eu vou falar uma coisa também assim, a gente viaja, eu e meu marido, porque ele vai dar palestra, eu vou, né? Às vezes não levamos eles, mas de lá a gente fica querendo saber, se está tudo bem? Vocês estão fazendo isso? Aí teve um que ia fazer uma prova, que ele é da área matemática. Tá maior também, né? Aí eu mandei minha mãe e manda filmar, porque eu quero ver, porque eu sempre tô aí na hora. Mas nesse dia eu tinha que estar acompanhando o pai, né? Sim. E teve um dia que um foi para uma festa, para aniversário, o outro foi para casa da minha mãe e o outro foi fazer também não sei o quê. Enfim, a casa ficou só eu e Marcelo. Olha, eu vou passar para vocês. Passou 1 hora, 2 horas. Tava dando uma agonia, uma angústia. A casa fica vazia. A casa vazia. Quando o primeiro ligou, falou assim, mãe, cansei, quero ir embora. Glória, os 2 saíram. O meu sogro, Thaís, o meu sogro, ele mora na mesma rua que eu. Meu sogro e minha sogra. Na mesma rua. A gente mora na mesma rua. Eles ficam querendo que o Arthur durma lá. E de vez em quando a gente fala, vai, Arthur, dormir lá na casa do seu avô. E o Arthur vai. Eu fico doido que ele me liga pra buscar. E ele me liga. Pai, eu não quero dormir aqui não, eu vou lá e busco. Ai, é horrível. Mas na mesma rua. Exatamente. Não, é impressionante, né? Aí pai é bicho bobo, né? Mas bom, deixa né? a gente curtir enquanto pode. Já tá com 10 anos. Daqui a pouco 12, 14, adolescente. Daqui a pouco já vai estar... deixa enquanto... E quando fala assim, daqui a pouco vai começar essa fase de pegar, não sei... Eu já tô nessa fase. Deixa um aniversário, deixa outro, depois eu saio buscando. Mas é tão bom me sentir útil para eles. É tão bom poder buscá-los na escola, assim. Eu brinco, às vezes eu até faço ameaça. Estão brigando, os 3, né? Voltando da escola, eu falo, vou botar no transporte escolar. Vou botar no... Não. Essa.
Então eu vou chegar nessa fase. É só pra gente sentir aquele... Ah, eu estou sendo querida ainda. É muito bom. Mas é bom demais, né? Eu acho, né? Assim, E Thaís, eu posso fazer meu merchan? Claro! Gente, isso porque ele estava tímido antes de começar a entrevista. Não, porque a gente está com um projeto de fazer uma capela na escola. Sim, é verdade. Que legal. Então a capela não é uma capela assim, né? Vamos fazer um barraco, não. Claro, capela, fazer algo decente. Uma capela com todas as honras que merece Nossa Senhora. Nossa Senhora. Exatamente. Então, assim, demanda dinheiro, que a gente não tem, né? Não tem mesmo. E assim, a gente precisa muito de ajuda. E como que as pessoas fazem para doar? Tem o Pix, que é o e-mail da escola. Vamos colocar aqui, Vanessa. Né? Aí tem um e-mail. Qual que é o e-mail? É Imaculada Conceição de Maria, @gmail.com. E as pessoas podem doar qualquer quantia? Qualquer quantia. Quanto mais, melhor. E essa capela as pessoas poderão ir visitar? Poderão. As missas hoje, são abertas. Por exemplo, as missas acontecem são quando? abertas. Então, horas, uma vez como é? por mês, horário Aí de depende escola. do padre. De escola. Às vezes o padre pode ir às 9, às vezes o padre pode Depende ir às muito 8. depende mais do padre, né, que vai. Mas Tem um Instagram que as pessoas podem acompanhar. As missas acontecem no momento, né, na quadra. Então, assim, as crianças fazem oração, às vezes, lá na areia, na quadra, na frente da escola, tem sol, tem chuva. Então, assim, a gente realmente vê essa necessidade de ter essa capela na escola. Claro. Né? Um lugar decente. Para que vocês aconteçam possam essas acolher, missas, claro. aconteçam essas coisas, né? A escola está onde? Jardim da Penha. Jardim da Penha. Em frente, eu não sei se você sabe, o Panquecas. Você sabe? Perto da Drogazil. Na pracinha do Carone. Tá. Da esquina com a Drogazil. Esquina do Carone, esquina com a Drogazil. Eu acho que eu passo ali às vezes. Acho que até a Vanessa um dia passou, a gente olhou, não foi? Tem Nossa Senhora de Fátima, assim. Eu vou lá para poder conhecer. Vai E lá. eu vou deixar aqui o Pix para que as pessoas possam doar. E a gente vai acompanhar. Quero conhecer e eu vou lá. A gente está doido para fazer essa capela. Ai, se Deus quiser. E Nossa Senhora vai ajudar. Sim, nossa. A gente. Só um adendo, assim, tem vezes que a gente está passando um aperto e vem uma alma, sabe? E fala assim, vou doar. Você está precisando lá de 5 mil. Eles vão lá e doam 5 mil. Nossa. Bate na conta deles. Porque dá um alívio, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Nós não queremos que sobre. Nós não queremos ficar devendo. Sim. O bom é que a conta fique zerada. Ótimo. Zera a conta, paga todo mundo, zera a conta. Paga todo mundo, zera a conta. Para nós é ótimo. Não tem problema. O problema é dever. Então, assim, e a gente nunca ficou devendo. Graças a Deus. Né? Não paga, a mensalidade não paga os custos, nem folha de pagamento quase. Então, vocês vivem de doações. Sim. Vivemos da boa... E graça eventos. De Deus. E eventos. Nós fizemos agora a exposição Milagres no Mundo do Carla Cucci. Exposição Milagres de eucarísticos. Internacional. Tá até Você foi lá ver? Nós até emprestamos para São Francisco agora. São Francisco está com ela. Está com a exposição. Ah, que legal. Tinha a relíquia de Santa Mônica, de 1º grau. Relíquia de Santa Terezinha, de 1º grau. Eu vou pedir para a gente colocar também no meu Instagram. Para a gente divulgar. E vão divulgar, claro, vão sim. Podem contar com a gente. O que a gente puder fazer para ajudar, por favor, podem contar. E vocês vão contar depois, voltar aqui para falar da capela. Da capela, amém. Foi um prazer conhecer vocês. Assim, foi uma riqueza, assim. Eu falo que sempre alguém deixa alguma coisa aqui para mim. E para quem está me assistindo também, né? Acho que não só para mim. E foi muito bom conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agradeço. E que bom que Deus uniu vocês. Que bom. É bom mesmo. Parabéns pelos filhos também. Obrigada. Deus abençoe. Amém. E obrigada por você, pela sua companhia. E até o próximo episódio.